Olá, eu sou o professor Milton Mendes Botelho. Hoje nós vamos ter uma aula sobre Inventário Geral de Bens Públicos de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, NBCASP, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A nossa aula de Inventário Geral ela tem como foco a orientação para a elaboração do inventário de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, com enfoque na administração pública municipal. Todo tema discutido, todo tema abordado está inserido no nosso trabalho publicado pela editora Juruá, titulado Patrimônio na Administração Pública Municipal, que pode ser encontrado no site da editora juruá.com.br. Algumas ressalvas sobre o patrimônio público municipal devem ser abordadas antes de entrar diretamente no assunto inventário geral. O prefeito ou gestor dos órgãos municipais devem ter consciência que os procedimentos contábeis patrimoniais devem estar já sendo praticados em 2014, ou seja, até 31 de dezembro de 2014. O contador deve ter consciência que ele registra os atos e fatos contábeis, ou seja, as informações devem chegar até a contabilidade geral de forma confiável e de alto nível. A equipe do ente federado deve estar bem treinada e preparada para que possa entender quais os procedimentos contábeis patrimoniais serão praticados por cada unidade administrativa. O controlador geral do órgão ele deve ser atuante e é responsável para normatizar todos os procedimentos que envolvem patrimonialização de bens públicos municipais. A área de patrimônio, ou a unidade administrativa patrimônio, deve possuir equipamento e condições necessárias para atuar de forma unânime. Todo o trabalho de mensuração, tombamento, avaliação e depreciação deve ser por meio de sistema integrado. Portanto, todas as unidades administrativas deverão estar integradas através de sistema. É preciso ter informações do inventário dos exercícios anteriores que seja confiável para proceder os ajustes na data corte definida conforme regulamento próprio. A área de patrimônio deve possuir equipamentos necessários e autonomia para agir, ou seja, para que possa solicitar informações e ter acesso aos arquivos e até mesmo aos bens. O grupo de trabalho de inventariante ou comissão inventariante, como for definido, deve estar atualizado com as normas brasileiras de contabilidade, em especial as normas 16.9 e a 16.10, sendo que essas normas tratam da depreciação, amortização e exaustão, avaliação, mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público. Essas normas devem ser estudadas previamente. A área de patrimônio deve tomar iniciativas para o melhor aproveitamento da sua atuação e desta aula. A área de patrimônio e os membros dos grupos de trabalho ou comissão inventariante que irão fazer o inventário deverão possuir alguns conhecimentos prévios, tais como princípios de contabilidade aplicada ao setor público, conforme resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1111/2007, o que são bens públicos e como se classificam, o que é tombamento de bem público, critérios para a inclusão de um bem no acervo do órgão, ter conhecimento do que significa depreciação, amortização e exaustão, quais são os métodos de depreciação definidos nas normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, como definir expectativa de vida útil de um bem público e o seu valor residual, o que significa data de corte, ajuste, impairment, como se define os bens permanentes, o que significa parâmetros excludentes na classificação dos bens permanentes, sendo eles relevância de valores, durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade, o que é relação carga de bens públicos, o que são notas explicativas. Essas informações são informações básicas para entender o inventário, que é, para a contabilidade, um documento de suma importância.
podemos afirmar que não existe contabilidade correta sem inventário. Ou seja, o inventário tem como finalidade confirmar a veracidade dos saldos contábeis que constam no patrimônio público e trazer para outras informações para a gestão de bens públicos. Ou seja, o inventário traz informações contábeis e informações gerenciais. Estamos no processo de convergências das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, onde o patrimônio é um dos focos dessas mudanças. Estamos vivendo um momento de quebra de paradigma, inovações de conceitos e uma forma correta de mensurar os bens públicos. Envolve esse processo de padronização de informações contábeis a nível internacional, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, já publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, e encontra-se disponível no site do Tesouro, já a sua 6ª edição. O Plano de Conta aplicado ao setor público. O Plano de Conta é um instrumento de suma importância para contabilizar, identificar e mensurar esses valores patrimoniais no balanço patrimonial. As normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, já publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que se encontra disponível no site do Conselho, e as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, tendo esses instrumentos a função de tornar eficaz as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Nossa aula está voltada para o inventário geral e com o objetivo de demonstrar que as normas brasileiras de contabilidade pública estabelecer procedimentos para o registro contábeis com enfoque no patrimônio público e regime de competência praticado na contabilidade pública, ou seja, a chamada contabilidade aplicada ao setor público. As mudanças que estão acontecendo na contabilidade aplicada ao setor público visa fortalecer a contabilidade patrimonial e a contabilidade de custos. E, portanto, nós estamos falando de um procedimento de adaptação, de mudança e formação de entendimentos. O trabalho inicial é o reconhecimento e mensuração de todos os ativos e passivos do setor público, na data de corte definida pelo órgão, e a partir daí, concomitante com o fato gerador, ocorrerá toda a contabilização e toda a mensuração desses bens, incluindo a depreciação, a exaustão e a amortização. As normas brasileiras de contabilidade pública já foram publicadas da 16.1 a 16.11, sendo que todas as normas devem ser entendidas para que possam ser aplicadas de forma correta. As normas são basicamente informações essenciais para que os procedimentos de mudança ocorram. Nosso assunto abordado, o inventário geral, encontra-se dentro da 16.9 e a 16.10 para que possamos identificar os bens públicos. Alguns princípios de contabilidade devem ser observados conforme resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750/93, a 1111/2007 e a 1282 de 2010. Os princípios contábeis sob a perspectiva do setor público. Princípio da entidade é a autonomia na destinação social do patrimônio e a responsabilização e prestação de contas. Esse princípio está diretamente ligado ao parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade de quem guarda, gerencia os bens públicos e a obrigação de prestar contas. Portanto, todos os bens públicos deverão estar sob a guarda e responsabilidade de um agente público. Princípio da continuidade, um dos princípios que deverão ser observados na mensuração dos bens públicos, em especial na vinculação da origem da aquisição, ou seja, é onde o bem tem a obrigação de ser gerenciado para que cumpra a sua finalidade social, ou seja, durante toda a sua vida útil esteja produzindo
serviços públicos, ou seja, que ele cumpra a destinação social para a qual ele foi adquirido. O princípio da competência. Talvez o princípio da competência seja um dos princípios que vão trazer mais inovações para os procedimentos de registros da contabilidade aplicada ao setor público, que reconhece as transações e os eventos na ocorrência dos respectivos fatos geradores, independente do seu pagamento ou recebimento, como é o caso da receita. Ou seja, a receita passa a ser registrada no momento que é gerado o direito para o órgão e a obrigação para o contribuinte. Princípio da continuidade. Olha, é a base indispensável à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade, obedecendo às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Esse princípio da oportunidade deve ser levado em consideração pelos órgãos que estão inovando ou normatizando o inventário. Um dos fatos importantes é delimitar valores para os bens que serão considerados bens permanentes. A prática que vinha sendo feita nos municípios estava voltada diretamente para o parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 4.320, onde todos os bens com durabilidade prevista por mais de 2 anos seriam considerados bens permanentes. Com as normas brasileiras de contabilidade, deve ser levado em consideração os bens que geram perspectiva de benefício presente ou futuro, ou seja, não é viável que seja tombada no bem público bens de valores pequenos, ou seja, bens de pequeno valor, mesmo que tenha durabilidade por mais de 2 anos. Portanto, o regulamento do município ou do órgão deve definir qual valor será considerado, a partir daí o bem será permanente. Princípio da prudência. Princípio da prudência do menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os do passivo. Isso tem uma importância muito grande na avaliação e reavaliação dos bens públicos. Quando ocorrer dúvidas, deve ser levado o princípio da prudência em consideração para que esses bens sejam considerados quando ativo para baixo e quando passivos para cima. Assim estaria garantido uma margem de erro. Registro pelo valor original. Os componentes do balanço patrimonial dos entes federados devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações. Portanto, um controle dessas transações deve ser rígido e é imprescindível para que esses valores sejam perfeitamente identificados. Então, os valores são valores originais, obviamente, confrontados com valores de mercado. Portanto, as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público traz a oportunidade de cada ente federado regulamentar os procedimentos de depreciação e amortização de bens de acordo com o item 3.6.4.3 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme resolução do CFC 1136/2008, que aprova a NBCASP, ou seja, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a norma técnica 16.9, que trata da depreciação, amortização e exaustão, em conformidade com as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Norma específica de patrimônio. É importante deixar claro que para o sucesso do inventário geral de um órgão público, em especial órgãos municipais, que seja elaborado um regulamento do órgão, no caso do município, que esse regulamento seja abrangente tanto à administração direta quanto à administração indireta. A obrigação de estar elaborando esse regulamento é da Controladoria Geral do município, juntamente com a área de patrimônio. Assim, todas as unidades administrativas do órgão passarão a obedecer um único mandamento, um único ato de normatização,
ou seja, contemplando todo o processo de mensuração, incorporação até a baixa definitiva do bem no acervo do ente. Bom, a formalidade na incorporação ou baixa de bens públicos deve obedecer rigorosamente o devido processo legal, ou seja, o processo administrativo interno. As informações desse processo é importante para que seja levada nas notas explicativas que irá orientar o usuário das informações contábeis como procedeu e como se chegou a esse valor. Bom, chegamos ao inventário, o tema de nossa aula. Feitas essas considerações iniciais, devemos entender que o inventário deve estar sempre atualizado, de forma a permitir conhecer todas as características dos bens que ele mensura. O inventário poderá ser tanto anual quanto inicial, mensal ou esporádico, ou seja, o inventário é de acordo com as necessidades detectadas pelo órgão. Existe inventário sem balanço, mas não há balanço sem inventário. Portanto, estamos falando de uma informação imprescindível para o cumprimento do objetivo da contabilidade, que é registrar os atos e os fatos contábeis. Considera que a base do balanço patrimonial são as informações do inventário geral, onde se consegue confirmar a posição de cada elemento do patrimônio público. Portanto, o inventário deixa de ser aquela antiga lista de bens onde só consegue mensurar onde estão os bens, qual o seu estado de conservação e sua identificação resumida. Portanto, o inventário passa a assumir um papel fundamental nas informações contábeis. No inventário geral, que é o inventário consolidado de todas as unidades administrativas, deverá relacionar todos os ativos e passivos com seus valores atualizados em dado instante, ou seja, na data corte definida, de forma individual, ou seja, um por um, com a sua determinação, descrição, classificação, mensuração e o valor patrimonial, ou seja, o valor que compõe o balanço patrimonial, com a finalidade de se conhecer a situação econômica e real do patrimônio líquido da entidade. O inventário pode ser considerado como o mais importante instrumento da contabilidade patrimonial, que visa ratificar todos os valores dos ativos e passivos relacionados e avaliados individualmente, que, por este meio, se consegue verificar também a autenticidade da diferença patrimonial entre os ativos e passivos, que significa o patrimônio líquido da entidade, ou seja, aí nós saberemos a saúde patrimonial do ente. O inventário, no mínimo uma vez ao ano, deve ser realizado. O inventário geral, quando ocorrerá a contagem física de cada bem patrimonial, deve ser objeto constante de fiscalização da controladoria. Ou seja, a área de patrimônio ela deve trabalhar em conjunto com a controladoria para que o montante dos bens a serem comparados com os valores contabilizados do ativo e no passivo, que possa atestar a veracidade das informações contábeis. Isso é importante para que o balanço patrimonial venha refletir a realidade do inventário dos bens públicos. O inventário deve ser realizado dentro da devida formalidade. É importante que a área de patrimônio controle os termos de abertura e encerramento, conforme previsto nas normas contábeis, além do próprio documento denominado inventário, que deve trazer as informações dos bens por unidade administrativa. Durante esse levantamento dos bens, encontrar-se-ão as inconsistências, ou seja, as ausências de plaquetas trocadas, bens não localizados, bens não contabilizados, bens não mensurados. Então, podemos dizer que foram encontradas as inconsistências. Alguns municípios estão adotando o procedimento de começar do ponto zero para
fazer todo o inventário, para fazer todo o levantamento. Isso é possível? Perfeitamente possível. O que vai decidir é a forma que se encontra o inventário atual, ou seja, como foi tratado o inventário analítico dos bens até a presente data. Portanto, todas as inconsistências encontradas deverão ser identificadas e é obrigação do chefe da área de patrimônio dar ciência à Controladoria Geral, que é o órgão fiscalizador, e, obviamente, será dada a ciência das inconsistências detectadas ao gestor, que deverá decidir sobre a instauração de processo administrativo para responsabilizar e apurar essas inconsistências. Daí, qualquer conclusão que se tomar será dada o devido tratamento jurídico. Pois bem, inventário físico dos bens públicos. Nós estamos falando de inventário analítico dos bens públicos, que é o nosso tema discutido. Antes de entrar diretamente o que consta no inventário analítico dos bens, precisamos fazer uma pequena reflexão sobre a Lei 4.320, o que ela dispõe sobre como proceder, como fazer esse inventário, qual a responsabilidade, quais as unidades administrativas possuem a obrigação de mensurar esses bens. É muito comum encontrar nos municípios alguém que venha dizer que a obrigação de colocar plaqueta, mensurar, localizar, tombar os bens públicos é da área de patrimônio. Isso não é verdade. A Constituição Federal é clara no seu parágrafo 2º do artigo 70, que a obrigação de prestar contas é quem guarda os bens, quem gerencia, quem utiliza os bens. Portanto, é preciso esclarecer o que a Lei 4.320 traz em relação a esses procedimentos. Especificamente, o artigo 94 diz o seguinte: haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Pois bem, haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente. A partir do momento que o bem for considerado permanente, ele é registrado de forma individual no inventário analítico. Ou seja, quem tem a responsabilidade de fazer esse registro é a área de patrimônio, com a indicação dos elementos necessários para sua perfeita caracterização. Ou seja, a descrição do bem deve ser clara, sucinta e objetiva, onde não fique dúvida quanto à sua identificação de cada um deles, ou seja, um por um. E, obviamente, nesse cadastro deve estar identificado quem é o agente responsável pela sua guarda e pela sua administração. Portanto, este agente é o responsável para prestar contas da produtividade, da utilização desse bem. Portanto, a responsabilidade de cadastrar os bens, obedecendo toda a formalidade que exige o inventário, é da área de patrimônio. O artigo 95, ele já traz a responsabilidade da contabilidade geral e menciona: a contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Bom, o que podemos concluir que registros sintéticos são registros por conta, ou seja, a contabilidade irá receber de forma sintetizada da área de patrimônio essas informações que serão levadas a registros contábeis. Portanto, não é obrigação da contabilidade fazer depreciação, impairment ou qualquer outro procedimento de controle patrimonial. A depreciação ela será registrada na contabilidade de forma sintética, assim como os valores de avaliação dos bens públicos. Portanto, os contadores não podem pegar para si a responsabilidade de estar inventariando, de estar fazendo
a reavaliação dos bens públicos e tampouco a depreciação, porque não consta nenhuma norma que os obriga a fazer esse tipo de procedimento contábil. Eles devem registrar as informações contábeis conforme elas chegarem para a contabilidade. Caso alguma unidade administrativa ou a área de patrimônio não informe a contabilidade os valores sintetizados dos bens patrimoniais, o profissional da contabilidade irá registrar nas notas explicativas que não foi informado, portanto, ele não está registrando o ato contábil. Assim, ele estará isento de qualquer punição ou de qualquer sanção prevista na legislação. O artigo 96 deixa claro que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Bom deixar claro que o artigo 96 não deixa dúvida. Quem é responsável para fazer o levantamento, para fazer o inventário analítico dos bens móveis e imóveis, é cada unidade administrativa e não a área de patrimônio, conforme prevê o artigo 94. Então, quem tem que fazer o levantamento, avaliar, reavaliar, depreciar, controlar, é cada unidade administrativa e não a área de patrimônio. A área de patrimônio tem por obrigação consolidar os inventários produzidos por cada unidade administrativa. Portanto, a responsabilidade de prestar conta desses bens públicos é de cada unidade administrativa. Então, a Lei 4.320 não traz dúvida quanto a esses trâmites de reavaliação, avaliação, tombamento e depreciação de bens públicos. Isso precisa ficar claro no regimento de patrimônio de cada órgão. No nosso livro, nós damos informações e orientações para que esse trabalho seja feito de forma consistente e eficiente, para que os bens sejam tombados de forma confiáveis e, obviamente, as informações contábeis sejam produzidas conforme determina a Lei 4.320. Bom, feito esse comentário dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320, vamos para o ciclo do inventário geral. Esse ciclo está sendo proposto diante de uma experiência desenvolvida em vários municípios mineiros, especificamente, onde foram constituídos grupos de trabalhos para que possam colocar em prática todos os procedimentos orientados em nosso trabalho publicado. O ciclo é basicamente assim: envolve, a princípio, a Controladoria Geral, a área de patrimônio, e eu estou orientando que seja feito o grupo de trabalho e não comissão inventariante, porque o grupo de trabalho é o procedimento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional no estudo das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Portanto, estamos seguindo uma mesma metodologia. O ciclo inicia-se com a definição do cronograma de ações. O cronograma de ações que vai nortear todos os procedimentos administrativos a serem praticados até a conclusão do inventário. Esse cronograma de ações é obrigação da Controladoria Geral e do grupo de trabalho da área pública, ou seja, os membros da área de patrimônio e os membros da Controladoria devem trabalhar em conjunto para definir esse cronograma. Portanto, a Controladoria Geral e a área de patrimônio e a contabilidade, porque o trabalho final será registrado na contabilidade. Isso é recomendável em alguns municípios onde implantamos esses procedimentos. Só funcionou a partir do momento que cada membro desse grupo de trabalho recebesse uma espécie de gratificação, de um incentivo, para que pudessem concluir o cronograma de ações. Caso não venha concluir o cronograma de ações nos prazos definidos, não farão jus à gratificação definida em lei.
Bom, a partir do momento que a Controladoria Geral, juntamente com a área de patrimônio e a contabilidade, já criaram um cronograma de ações, esse cronograma de ações deve ser cumprido. Então passa-se para a fase seguinte, que é a elaboração e a aprovação de um regulamento para que todas as unidades administrativas possam obedecer esse regulamento na elaboração do inventário. Então, é o momento da discussão, aprovação e elaboração do decreto do chefe do executivo, onde irá aprovar um regulamento para todos os entes, para todas as unidades administrativas do município, sendo administração direta e indireta, ou seja, o regulamento envolve Câmara de Vereadores, autarquias, Instituto de Previdências e algumas fundações municipais. Então, todos os levantamentos patrimoniais seguirão um único regulamento, ou seja, todas as unidades administrativas irão falar a mesma linguagem patrimonial. Então, esse trabalho de aprovação, discussão, cabe à coordenação da Controladoria Geral, juntamente com a área de patrimônio e a contabilidade geral. Feito o regulamento, aprovado o regulamento, esse regulamento, para ser cumprido, deve ser estudado pelos demais membros da unidade administrativa, ou seja, os demais membros do órgão. Aí é necessário partir para a fase seguinte, que é a capacitação de todos aqueles que irão trabalhar na mensuração dos patrimônios, e é recomendável que cada secretaria componha um grupo de trabalho específico, ou seja, que nós vamos chamar de grupos setoriais, porque esse grupo setorial ele vai trabalhar cada unidade administrativa da secretaria onde ele está integrado. Será orientado pelo grupo geral, que é o grupo formado pela controladoria, pela área de patrimônio e pela contabilidade. Assim, é necessário que cada unidade administrativa tenha o seu próprio grupo de trabalho, que deverá receber o regulamento e a capacitação. Essa capacitação pode ser feita por professores externos ou pelo próprio grupo de trabalho composto pela Controladoria Geral do município, pela área de patrimônio e pela contabilidade. Claro que esses grupos de trabalho setoriais terão prazos definidos conforme o cronograma de ações para cumprirem este levantamento. E assim que cumprir esse levantamento patrimonial, deverão apresentar o inventário setorial, ou seja, cada unidade administrativa irá apresentar o seu inventário. Esse inventário nós podemos chamar de pré-inventário, que será apresentado pela unidade administrativa para análise de inconsistências e responsabilidades de alguns bens que não serão encontrados, como mencionamos anteriormente. Nesse trabalho, ocorrerá ausência de bens ou bens que não estão identificados, bens que não têm origem de aquisição. Essas inconsistências devem ser tratadas de forma individuais, obviamente coordenada pela Controladoria Geral. Então, feito esse pré-inventário, analisadas as inconsistências, nós vamos possuir aí a fase final em andamento, que é o inventário geral devidamente consolidado, ou seja, a consolidação do inventário geral feito pelo grupo de trabalho. Após feita essa consolidação, a contabilidade geral receberá esses bens, esse inventário, essas informações patrimoniais de forma sintetizadas, que poderá estar registrando na contabilidade. Isso nós estamos falando de uma data de corte, ou seja, o inventário geral e essas considerações elas serão feitas numa data de corte definida no cronograma de ações. A partir do momento que foi definida a data de corte, a partir daí os procedimentos contábeis patrimoniais serão praticados concomitante com os fatos geradores, ou seja, o caminho mais fácil, o caminho mais econômico, o caminho mais seguro para os municípios atenderem às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público é envolvendo todos os agentes nesse trabalho de mensuração e identificação dos bens. Nós estamos falando de um ciclo de inventário patrimonial para bens móveis. Para os bens imóveis, claro que depende de uma profissionais habilitados, engenheiros e outras formas de
fazer esse inventário através de laudos. Portanto, para os bens móveis, a recomendação é que não há necessidade de contratar empresa terceirizada, ou seja, gastar uma fortuna para fazer levantamento de bens que já estão em poder da administração. O princípio da economicidade deve ser levado em consideração. Quanto aos bens imóveis, que são mais complexos, e os bens de infraestrutura, aí deve envolver a equipe de engenharia no processo de avaliação e mensuração. Só lembrando que a função de avaliar os bens públicos é função de servidor. Os laudos poderão ser elaborados por empresas terceirizadas. Assim, os servidores que compõem o grupo de trabalho inventariante terão como referência os laudos produzidos por esses profissionais. Assim, o inventário físico é um instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do patrimônio em cada unidade gestora. O levantamento da situação dos bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos ou recuperação, a verificação de disponibilidade dos bens da unidade, bem como o estado de conservação e classificação, serão perfeitamente identificados nesse inventário geral. Esse inventário deve ser bem normatizado, deve ser bem regulamentado, para que não se produzam informações desnecessárias ou que omita algumas informações essenciais para o levantamento patrimonial. Então vamos às informações que devem constar no inventário analítico de bens móveis. Só ressaltando que as informações não devem ser somente para atender a contabilidade. Também deve ser pensado nesse momento, o momento que nós podemos aí invocar o princípio da oportunidade, onde o ente federado poderá utilizar essas informações para efeitos gerenciais dos bens públicos patrimoniais. As informações do inventário, um sistema informatizado, bem parametrizado, vai facilitar muito, porque ao alimentar o sistema ou o sistema informatizado, essas informações já são parametrizadas, então nós podemos ter uma certa facilidade em identificar. Não é necessário também ficar imprimindo papéis e mais papéis para falar que está fazendo o inventário. O inventário pode ser consultado via eletrônica, ele pode ser produzido em terminais de consulta. Então, começa pelo órgão. O inventário, primeiro informação do inventário é de qual órgão esse inventário se refere. Ele refere à Câmara de Vereadores, à Prefeitura Municipal, à autarquia, fundo, Instituto de Previdência, ou seja, o município irá identificar esses órgãos de acordo com a sua estrutura organizacional. Bom, aí parte-se para uma unidade administrativa. Qual unidade administrativa nós estamos identificando esses bens? É uma secretaria de administração, uma secretaria de fazenda, e conforme a estrutura definir. Dentro da unidade administrativa, as subunidades administrativas, elas serão o limite para o inventário, ou seja, eu quero saber quais os bens estão sob a guarda ou produzindo serviços públicos na divisão de gestão de pessoas. Então, o meu sistema informatizado vai me dizer quais os bens estão lá produzindo serviço público, e, obviamente, esses serviços públicos deverão ser mensurados para que seja, a partir de uma contabilidade patrimonial eficaz, a gente possa implantar a contabilidade de custo e saber qual custo dos serviços públicos são produzidos pelo órgão e disponibilizados ao cidadão. A natureza do bem. A natureza do bem é essencial para o inventário, porque lá nós saberemos quais os bens nós temos móveis, quais os bens imóveis, os bens de infraestruturas, os bens intangíveis que serão mensurados pelo órgão. Então nós podemos consultar também o inventário através da natureza do bem público. O grupo ou classe do bem, de acordo com o regulamento, pode definir como grupo ou classe, de acordo com os critérios definidos pelo próprio órgão. O bem será considerado um bem administrativo, ou seja, a utilização desse bem vai ser na área administrativa. Se for na área administrativa, isso faz uma diferença muito grande quando for definir os critérios de depreciação. Vai ser uma depreciação acelerada, vai ser uma depreciação normal, né?
Os bens administrativos, a característica é a depreciação seja uma depreciação normal. Os bens de manutenção, que são aqueles bens utilizados para fazer manutenção, como por exemplo, veículos são utilizados para fazer manutenção de máquinas pesadas na zona rural. Esses bens serão classificados como bens de manutenção porque sofrerão depreciação acelerada. Ambulância, por exemplo, é um bem que sofre depreciação acelerada, então devem ser identificados. Bens que são utilizados na coleta de lixo, da mesma forma da ambulância, sofrem depreciação aceleradas. Máquinas pesadas, que existem critérios técnicos para definir a vida útil, depreciação e assim por diante. E outros bens de acordo com a necessidade de cada órgão. Então, a classe dos bens é de extrema importância para a equipe de avaliação, para que elas possam definir qual tipo de depreciação será utilizada. A classificação do bem. Essa classificação ela também é uma informação gerencial. Se o bem é considerado servível, ou seja, o bem está em perfeitas condições de uso, ele produz serviço público para a finalidade para a qual ele foi adquirido, ele será considerado servível. Se o bem tem alguma característica que dificulta ou que esteja produzindo o serviço público de forma ineficaz, ele será considerado inservível nas seguintes condições. O bem pode estar ocioso, ou seja, em boas condições de uso, mas não é utilizado, não é aproveitado. A recomendação nesse caso é a redistribuição desse bem, porque quem tem a guarda desse bem deve prestar conta desse bem, dizendo que ele está ocioso, que ele precisa ser aproveitado, né? Porque ele estando ocioso não está cessando a depreciação, então está havendo um custo, né? O bem recuperável é quando sua recuperação, para colocar ele em perfeitas condições de uso originais, fica até 50% do seu valor de mercado. Quando o bem estiver não produzindo serviço público, mas que possui uma possibilidade de ser recuperado, o próprio inventário deve classificar. Ainda tem o bem antieconômico, que são aqueles bens que rendimento precário, manutenção onerosa. Esses bens devem ser considerados bens antieconômicos. Neste caso, é recomendável a alienação justificando o interesse público. E quando o bem é considerado irrecuperável ou contaminado, é quando não mais puder ser utilizado para a finalidade para a qual ele se destina. Nestes casos, a equipe de patrimônio deve recomendar a destinação que deve ser dada a esses bens. Quando ele for contaminado, deve incinerar de acordo com a legislação específica. Quando ele for irrecuperável, colocar na condição de sucata ou para que seja dada a baixa e que ele seja doado ou até mesmo destruído. Não se cogita a possibilidade de descartar bens públicos como lixo. A espécie dos bens também são espécies que devem ser classificadas como bens móveis corpóreos, bens móveis incorpóreos, bens fungíveis, infungíveis, bens semoventes, créditos, direitos e ações e outros conforme a necessidade do órgão. Modalidade de tombamento. Lembrando que as normas, isso que nós estamos falando até agora, não está especificamente nas normas brasileiras de contabilidade pública. São informações gerenciais para a gestão de patrimônio. A modalidade de tombamento ela tem uma importância muito grande. Por exemplo, a modalidade de aquisição. A modalidade de aquisição ela é a modalidade mais comum praticada, que é a modalidade que o bem é licitado e o órgão toma esse bem com interferência na execução orçamentária. Então, é preciso qual a modalidade que esses bens passarão a pertencer ao patrimônio público municipal. Outra modalidade, comodato. Comodato ou cessão. Esses bens pertencem a terceiros, mas estão cedidos em comodatos, estão produzindo serviços públicos nos órgãos públicos. Portanto, eles também devem ser considerados bens patrimoniais, ou seja, eles passam a ser bens afetados, possuindo característica de bens públicos.
Portanto, devem ser depreciados, tombados, identificados perfeitamente. Assim, o valor da depreciação, que é um custo, será classificado como custo de serviço público. Também os bens recebidos em doação devem ser tombados. Obviamente, esses bens serão avaliados e o processo de doação será um instrumento legítimo para que seja atestada a doação e o valor de doação e a finalidade pública dessa doação. Os bens fabricados, construídos ou produzidos também serão tombados pelo valor de fabricação, valor de construção ou de produção. Para isso é preciso um registro desses custos desses bens para que eles sejam tombados devidamente. A incorporação por avaliação são aqueles bens que estão em poder do ente público, estão produzindo serviços públicos, estão sendo utilizados, mas não existe nenhuma informação desses bens. Como que eles foram incorporar à administração? Não tem registro que ele for adquirido, que ele não foi doado, que ele não foi cedido. Ou seja, esse bem geralmente é encontrado nas unidades administrativas. Então, a modalidade de tombamento deve ser por incorporação, por avaliação. Passa por processo de avaliação normal. Os bens que foram dados em pagamento, ou seja, a dação em pagamento de um particular ao poder público, geralmente isso ocorre quando o particular possui uma dívida com o poder público e o poder público aceita algum bem de interesse público para o município em pagamento àquela dívida. Também existe um processo administrativo onde estará identificando tudo isso, inclusive o valor. Permuta ou troca. Quando ocorre a permuta ou troca de um bem, a modalidade de tombamento deve ser bem identificada. Transferência. A transferência é quando o ente público transfere um bem para outro, como, por exemplo, o ativo da iluminação pública, que geralmente ocorre, as companhias de energia transferem aos municípios os ativos da iluminação pública. Então, é uma transferência. Nesse caso, é importante deixar claro que o valor a ser tombado no município deve ser o valor idêntico ao valor que está sendo baixado no ente transferidor, ou seja, não pode haver divergência. Após esse tombamento, pode haver avaliação por parte do órgão que está recebendo transferência. O encampação, ou seja, quando a unidade administrativa deixa de existir, os bens passam a incorporar ao ente federado que criou essa unidade administrativa. Ou vamos dar um exemplo, o Instituto de Previdência deixou de existir, o município encampa esses bens que estavam em poder do Instituto de Previdência. E outras modalidades, caso seja necessário ser criadas nos entes federados. A fonte de recurso utilizada para pagamento dos bens adquiridos. Isso é importante porque vem trazer o princípio da finalidade do bem, ou seja, a finalidade do bem é produzir serviços públicos para a área onde ele foi adquirido. No estado de Minas Gerais existe a instrução normativa número 5 do Tribunal de Contas do Estado, onde deixa claro quais as fontes de recursos serão utilizadas para custeio das despesas públicas. Dentre essas fontes de recurso, é bom esclarecer quanto à fonte de recursos vinculados à educação e vinculados à saúde. Pois bem, qual a importância dessa vinculação? É porque aqueles bens adquiridos com recurso da educação para produzir serviços públicos na educação, no momento que eles são pagos, eles são contabilizados e considerados no cômputo de aplicação do ensino, conforme artigo 212 da Constituição Federal. Portanto, esses bens devem permanecer durante toda a sua vida útil na finalidade para a quais eles foram adquiridos, não podendo ser transferidos ou lotados em outra unidade administrativa. Quando isso ocorrer, a unidade administrativa recebedora deverá repassar à unidade administrativa transferidora o valor correspondente do bem no patrimônio do município, para que não ocorra desvinculação de bens públicos adquiridos para determinada finalidade.
Bom, servidor responsável pelo bem. Neste caso, estamos falando da Lei 4.320, especificamente no seu artigo 96, que deixa claro que todos os bens devem ser identificados e identificados quem tem a sua guarda e responsabilidade. É bom que essas informações sejam bem claras no cadastro. Lembrando, quando gerado o termo de responsabilidade para o servidor e ele se recusar a assinar, não tem problema. Basta você registrar que o servidor ele se recusou em assinar o termo de responsabilidade. Independente de assinatura de termo de responsabilidade, qualquer servidor que provocar dano ao bem público é responsável conforme dispõe o Estatuto do Servidor. Outra informação essencial para os bens públicos é o número de tombamento, ou seja, o número de plaqueta, que geralmente é conhecido. O número de plaqueta é o CPF do bem. Essa plaqueta, esse número não pode ser reaproveitado e qualquer documento que mencionar o bem deverá trazer esta informação, ou seja, deverá mostrar o número do registro patrimonial. Assim, chegamos a um outro ponto importante do inventário, que é a descrição do bem. Um exemplo que nós estamos mostrando é a identificação de um veículo. É muito comum os inventários trazerem informações bem resumidas, ou seja, informações que não servem para a elaboração de pareceres e até mesmo a consulta de informações patrimoniais. É bom que se deixe claro que o sistema informatizado traga dois tipos de informação de descrição, a resumida e a completa. Lembrando que a completa ela deve trazer todas as informações necessárias para a identificação do bem, como exemplo demonstrado. O veículo traz todas as informações de fabricação, além disso, o registro de placa, chassi e quando foi adquirido, e inclusive o valor de aquisição e o CNPJ do fornecedor. Assim, nós da área de patrimônio não precisamos ficar buscando informações em notas de empenho, notas fiscais ou documentos de porte obrigatórios dos veículos. Todas as informações necessárias poderão ser consultadas via sistema através do número de tombamento ou identificação do bem. Então, a descrição do bem é um fator relevante para o inventário geral dos bens. Estado de conservação, também uma exigência da 4.320, que aí deve ser considerado a metodologia que vai ser utilizada para a mensuração desses bens, avaliação e reavaliação desses bens. Geralmente é considerado o bem excelente quando novo ou esteja produzindo serviços de forma especiais, bom, regular ou péssimo. Para cada informação de estado de conservação do bem, deve ser levado em consideração as providências a serem tomadas. Um bem considerado péssimo, ele deve ser considerado um bem inservível, ele está ocioso, caso regular, ou precisa de reparo. Então, essa informação é essencial para a área de gestão de bens públicos. E assim, poderemos formatar um modelo de inventário. Obviamente não falamos aqui das informações contábeis, é o que nós passaremos a falar a partir de agora. O inventário ele começa, como já esclarecemos anteriormente, com a identificação do órgão, da unidade administrativa, da subunidade administrativa. A conta contábil de débito e crédito pode ser inserida nesse inventário conforme o plano de conta aplicado ao setor público. Código de tombamento, informação obrigatória, o código de tombamento é o CPF do bem, onde será possível consultar as informações desse bem. A partir do momento que esse bem for baixado, esse número não será reaproveitado, mas continuará registrado no cadastro de bens para consultas. Modalidade de tombamento, como já mensuramos anteriormente, a descrição do bem de forma clara e sucinta. Claro que quando for imprimir um inventário, a informação, a descrição do bem será resumida, mas para efeito de consulta ela deve ser completa.
Data de avaliação, essa data de avaliação não necessariamente é a data de corte, mas a data de corte deve ser informada no inventário, porque a partir da data de corte os procedimentos contábeis patrimoniais devem ser seguidos de forma rigorosa. A natureza do bem, como esclarecemos anteriormente, grupo ou classe do bem, classificação do bem, se ele é servível ou inservível, a espécie do bem, como já informamos anteriormente, o estado de conservação do bem. Aí partimos para uma outra seara de informações, ou seja, até agora as informações foram informações gerenciais, agora vamos para as informações contábeis. No inventário deve estar claro a vida útil de cada bem. A vida útil é a vida útil estimada para que esse bem produza serviços públicos, uma expectativa de produção do serviço público. A alíquota de depreciação, qual alíquota de depreciação vai ser utilizada durante a vida útil desse bem. A fonte de recursos que foi utilizada para custear a aquisição desse bem, aí o princípio da vinculação. Valor bruto contábil, qual foi o valor que na data corte foi definido como valor justo contábil, conforme o mercado, que foi avaliado através de uma metodologia específica. O valor residual, ou seja, o valor residual é aquele valor que o ente público espera recuperar no mercado com o bem, com a venda do bem no final de sua vida útil. Então, o valor do bem 100% deduzido o valor residual, o que sobrou é valor depreciável, que é o valor que será submetido à depreciação mensal. A depreciação ocorre mensalmente, que deverá ser evidenciado o valor bruto, o valor residual e o valor depreciável. Também deverá trazer no inventário a depreciação anual, qual valor será depreciado durante o ano, qual a depreciação mensal, que essa informação será também transmitida, sintetizada, isso é informação da gestão de patrimônio. Início da depreciação, a partir da data de corte, qual é o início da depreciação? Lembrando que a depreciação obedece o princípio da competência, então a depreciação ela é registrada também em obediência ao princípio da competência. Qual o mês, o dia que será iniciada a depreciação? O fim da depreciação, ou seja, o início e o fim resume na vida útil do bem. Método de depreciação utilizado, as normas trazem 3 métodos. Método linear, que é o método mais utilizado, mais recomendado. Método da soma dos dígitos, que é um método mais justo com a depreciação, no entanto, traz uma certa dificuldade de controle. E o método das unidades produzidas, que poderá ser utilizada para algum tipo de máquina ou equipamento que produz alguma unidade específica. Servidor responsável pela guarda do bem, como já mencionamos, o artigo 96 da 4.320, e assim fecha as informações do inventário analítico. São divididas em informações gerenciais e informações contábeis. A materialização desse inventário pode ser em papel, pode ser em forma de consulta, em material eletrônico, e produzida essa informação em rede para que todos do órgão possam ter acesso. Bom, assim encerramos a nossa aula sobre inventário. Até uma próxima aula. Estamos à disposição através do nosso site miltonconsultoria.com.br. O nosso e-mail de contato é miltonconsultoria@hotmail.com e a nossa página no Facebook, onde poderemos estar esclarecendo qualquer dúvida dos usuários e dos alunos que assistiram nossa aula. Até breve. Obrigado.